sobre isso. Aí eu pensei, por que não falar, né, na live? E porque assim, eu pensei, quando a gente fala sobre esse assunto, desagrade, gera algumas reações nas pessoas, né? Algumas pessoas ficam engatilhadas, algumas pessoas. Cada um tem o seu ponto de vista, né? A verdade é essa. E algumas pessoas podem sentir assim, nossa, desagrade, como essa pessoa é mal educada. Outras pessoas não, já entendem um pouco mais. Mas muitas pessoas têm essa crença, né, de que é errado desagradar os outros. Que a gente vai estar sendo mal educada ou mal educado quando a gente desagrada os outros. E era isso mesmo que eu queria. Legal, né? Legal esse tema. E era isso mesmo que eu queria causar. Porque quando eu fiz o post, aí me veio, né? A palavra desagrade. Aí eu mesma fiquei pensando, nossa, desagrade. Aí depois aí veio vindo algumas informações, desagrade, né, para explicar, né, sobre isso. E é verdade. É legal às vezes a gente causar essa má impressão às vezes, né? Dependendo da pessoa vai achar que você está sendo mal educada até. E isso porque a gente cresceu, né, sendo muito certinha, né, realizando tudo aquilo que os outros querem, né. É, primeiro, assim, eu quero falar uma coisa para vocês. A gente precisa aprender a sermos nós mesmos, de verdade, nos nossos relacionamentos. Seja no nosso relacionamento, se for relacionamento amoroso, com os amigos, com aquelas pessoas mais, com as pessoas mais próximas. A gente precisa aprender a sermos nós mesmos. Isso não estou falando que você precisa ser mal educada, não, tá? Não é isso. Mas eu estou falando que a gente precisa aprender a, a, a falar os nossos gostos, né? Aprender a dizer não. Você não precisa falar, eu não quero, assim, uma forma grossa. Mas não. Quando alguém te chamar para algum lugar ou fazer alguma coisa que você não quer, você não fazer só para agradar os outros. Ou você também não precisa aparecer, estar sempre legal, sempre disposta a ajudar todo mundo e todos, porque a gente não é assim. Se a gente for, se eu for falar que a gente precisa fazer isso, a gente vai estar sendo falso com a gente mesmo, né? Porque com o outro vai ser legal, né? Mas com a gente vai ser um sacrifício. Às vezes a gente fala sim pro outro, porque daí a gente vai estar falando não pra gente, a gente vai estar falando não para as nossas vontades, não para os nossos gostos, né? E, e a gente precisa entender que a gente não precisa estar nessa posição que a sociedade ensina a gente a ser sempre legal, a ser sempre bonzinho, a tá sempre com um sorriso no rosto, mesmo num dia que você não tá bem, né? Quando presta atenção, quando a gente às vezes isso acontece de você acordar não tão bem e alguém te manda uma mensagem, oi fulano, tudo bem? E o que que a gente responde? Ah, eu tô bem, e você? Mentira. Às vezes você tá legal, mas às vezes você não tá, mas mesmo assim você fala, ah, eu tô bem, e você não tá. E o que tem de errado a gente falar para a pessoa? Não, hoje eu não estou bem, eu estou a fim de ficar mais quietinha. Não tem nada de errado, né? A gente aprender a falar mesmo a nossa verdade. Eu já falei aqui, mas eu falo mais uma vez. A gente precisa aprender a ser cada vez mais humano e não um robô, né? E com isso, a gente vai se conhecendo mais, a gente vai conhecendo os nossos gostos, vai conhecendo a nossa verdadeira identidade, né? Porque, assim, gente, quando criança, o que acontece com a criança? A criança é criança, então, assim, ela quer receber presente, ela quer ser elogiada, a criança gosta de ser elogiada. E quando a gente fica nessa posição de querer sempre agradar os outros, ou para tudo que a gente faz pedir opinião de uma terceira pessoa, às vezes pessoa que a gente nem tem afinidade, mas a gente pede opinião, é porque a gente tem uma criança ferida, uma criança interior ferida, né? E porque essa criança que precisa da necessidade de ser elogiada sempre, de receber presentes, né? Que criança é assim. E
quando a gente faz isso, a gente está na criança, né? E, e eu esqueci o que eu ia falar, peraí. Mas eu lembrei aqui. O que acontece é que a gente precisa olhar, começar a cuidar da nossa criança. E a gente não precisa fazer isso. É legal fazer em terapia, mas às vezes você não pode fazer uma terapia, né? E aí que tá, é você aprender a identificar, né? Quando você se vê numa situação de estar agradando os outros, mas no fundo, você não queria estar fazendo aquilo, você para por um momento e se pergunta, peraí, o que realmente, no caso, a Vanessa quer fazer naquele dia? Ela quer realmente passear no parque? Ou não, ela quer ficar em casa vendo TV, um exemplo, né? E aí você vai realmente começar a se conhecer, começar a perceber as suas vontades e aprender a se desagradar, né? A falar não para o outro. Aprender a se expressar, aprender a mostrar para a pessoa que você não precisa estar bem sempre, né? E aprender a identificar quando a sua criança interior está triste, está tá na sua frente, tomando conta da sua vida, né? Porque assim, a gente precisa saber colocar a nossa criança interior no lugar dela, né? Saber que vai ter momentos que a gente precisa estar com a nossa criança. Por exemplo, quando você vai numa festa, que você vai lá estar dançando, se divertindo, é a nossa criança. A gente fica mais alegre, não fica? A gente fica mais divertido, a gente fica mais legal. E aí é a sua criança que está do lado, você se expressando, dançando, brincando. E quando a gente tem que precisa tomar uma decisão, pode ser uma decisão séria ou uma decisão assim para você, é você aprender que está tudo bem se você aprender a dizer não para o outro, né? Se você não ficar nesse agradar todo mundo ao seu redor, que é para ser mimada, né? Que é para estar todo mundo te vendo, te olhando. E outra coisa também é olhar para você quando você se sentir rejeitada, tá? Porque às vezes acontece, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso, de você às vezes ir num lugar e se sentir, ou acontecer uma situação e você se sentir rejeitada. O que está acontecendo que você está se sentindo rejeitada? Algum trauma ou alguma crença que você trouxe da sua infância que te trouxe esse sentimento de se sentir rejeitada, de se sentir abandonada, sabe aquele, ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Às vezes a pessoa está com um namorado ou está com o seu esposo ou esposa e mesmo assim está se sentindo abandonada, está se sentindo sozinha. Por que isso acontece? Porque tem uma ferida emocional e que precisa ser olhada, precisa dar uma atenção especial para essa criança ferida, né? E aí a gente vai aprendendo a lidar. A gente vai aprendendo a lidar com com essas situações para que a gente, como adulto, assuma o nosso poder de adulto, né? Assuma quem nós somos de verdade e não deixar a nossa criança tomar conta da gente durante todas as situações, somente quando for a hora realmente de diversão, né? Mas na hora de a gente tomar as nossas decisões, a gente precisa saber se posicionar assim, a gente precisa saber se expressar e tá tudo bem se você não agradar todo mundo, porque eu falo, né? Se nem Jesus agradou a todos, quanto mais a gente, né? Simples mortais, né? Réus mortais. Então, a gente precisa cada vez mais entrar nesse tema. Tem gente que fala que é apertar a tecla do foda-se, né? É. Às vezes a gente precisa apertar essa tecla que é para não ficar pensando no que os outros vão pensar de mim ou vão falar de mim. Se eu começar, né? Se a gente começar a ser nós realmente de verdade, sem precisar ser mal educada, né? Que não é isso que eu estou falando. Mas realmente apenas ser verdadeiros, é, sem deixar com que a nossa verdadeira essência fique para lá, tá? E quando a gente faz isso, o nosso poder pessoal, ele realça, né? Porque a gente não tem mais medo
de falar os nossos sonhos, a gente não tem mais medo de mostrar de ir atrás dos nossos projetos, dos nossos sonhos, das nossas realizações. A gente não tem mais medo de o outro não concordar com a gente, porque a gente está certo, a gente está seguro na decisão que a gente quer. E a outra pessoa vai aprender, né? Vai te respeitar, porque ela vai sentir a sua energia. Ela vai sentir que você está sendo verdadeiro, está sendo verdadeira, tá? E é aí que está a chave. Você começa a mudar os seus relacionamentos. As pessoas que te respeitam, que te amam de verdade, vai continuar com você, mesmo você falando não para algumas coisas. Aquelas que só estão por conveniência, às vezes porque você está sempre agradando, né, fazendo tudo o que ela quer, o que ele quer, vai sair fora, vai estar em outra energia e vai acabar indo embora e tá tudo bem, tá? Então é isso, vocês querem perguntar alguma coisa? Ficaram com alguma dúvida? Essa é uma live rápida que eu abro diariamente, quase, né? Mas é realmente para trazer, às vezes, alguma consciência aí, trazer um entendimento maior, de uma forma rápida, e com certeza acaba virando a chavinha, né? Porque às vezes a gente só precisa. Às vezes a gente está passando por alguma situação, e às vezes a gente só precisa de uma palavra para mudar a chave de alguma coisa na nossa vida. E eu sinto, e eu tenho visto, né, as pessoas vêm me falar que cada vez que realmente essa live rápida tá virando a chave de muitas pessoas, né? Então eu fico muito feliz por isso também, por poder ser contribuição para vocês, tá bom? E se você precisar de algo, se você precisar de algo mais a fundo, através das terapias, né? É possível investigar realmente qual foi esse trauma da infância, o que aconteceu com a sua criança que é do 0 aos 7 anos, que deixou você com tanto medo de ser rejeitado, que você se sente tão abandonado às vezes pelo seu companheiro, né? Por o seu amigo, amiga, pela sua família. Que rejeição é essa que está escondida aí dentro de você que você às vezes se vê como uma criança indefesa, sem saber como agir, dando o seu poder pessoal para qualquer pessoa decidir a sua vida, é, sendo até mudando até os seus planos. Porque se você tem algum plano na cabeça e comenta com uma outra pessoa e a pessoa fala, eu não gostei disso não. Aí você fala, nossa, essa pessoa não gostou, deve estar horrível, né, isso que eu vou fazer. E aí a pessoa desiste dos seus planos, sendo que foi um plano dela, foi um sonho dela. E o que acontece? Ela deu todo o seu poder para outra pessoa resolver, né? Então, eu senti de trazer isso hoje. Então, como eu estava falando, né, se você precisar investigar algo a fundo daquilo realmente que está tirando todo o seu poder pessoal, desses medos, desses bloqueios, dessas crenças que a gente carrega desde a da nossa infância, às vezes até mesmo desde a barriga da nossa mãe, desde o nosso do ventre. Pode me procurar que eu estou aberta, né, para poder auxiliar aquela pessoa, as pessoas que se sentirem que sentirem que precisa olhar mais a fundo mesmo essas questões, além das terapias energéticas, né, mais profundas. Tá bom? Então é essa a nossa live de hoje. E essa live vai ficar salva. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar no privado. Tá bom? Então um beijo para todos vocês e até mais. Tchau, tchau.